Olá, caros alunos, caras alunas. Eu sou o professor Fábio e vamos com mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o arcadismo em Portugal e o arcadismo no Brasil. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, eu acho que fica melhor para a gente falar sobre o movimento explicando os dois juntos. Porque, na verdade, aí deixa eu colocar algumas explicações preliminares. Quando vocês estudam literatura em língua portuguesa, que a gente começa lá com o medieval, a gente só está estudando literatura portuguesa porque ela é literatura de Portugal. Parece meio redundante, mas por que eu estou falando isso? Porque algumas literaturas elas ganham nomenclatura pela língua em que ela é escrita. Por exemplo, literatura inglesa, não necessariamente ela é produzida na Inglaterra. English literature, como a gente diz muitas vezes, é literatura produzida em língua inglesa. Isso inclui Índia, África, Estados Unidos. Embora algumas pessoas chamam de American literature, então inclusive tem até os companions to American literature, a gente engloba tudo como literatura inglesa porque ela é escrita em inglês. Então, por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Por quê? A literatura do arcadismo é a última forma de literatura na qual a literatura portuguesa e a literatura brasileira era uma coisa só. Porque não existia Brasil como um país autônomo. E como não existia, então você não tem uma literatura brasileira de fato. Então, chamar de literatura em Portugal, literatura no Brasil, é um pouquinho mais lógico. Por isso que eu não vou falar arcadismo brasileiro, arcadismo português. Embora arcadismo português até poderia usar. Eu vou falar arcadismo em Portugal e, para manter o paralelismo, arcadismo no Brasil. Porque nós não temos uma literatura brasileira de fato. Então chega de enrolação e vamos começar a falar então do arcadismo no Brasil, arcadismo em Portugal e também falar dos autores. Eu acho que os autores, nesse caso aqui, pesam mais. Eu não mostrei poema no outro vídeo, justamente porque eu queria trabalhar alguns autores hoje com vocês. Então, a minha sugestão é: se você precisa muito saber as características, embora eu vou falar alguma coisa quando analisar os textos, eu recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo. Recomendo também que vocês vejam o vídeo sobre o barroco, para vocês retomarem algumas coisas, e depois voltem para cá, tá certo? Então, pode parar o vídeo aqui, depois vocês continuam. Então, muito bem, agora que você voltou aqui, ou você já assistiu os vídeos, vamos começar a falar do arcadismo português. Então, para começarmos o arcadismo português, vamos falar do contexto histórico. O Marquês de Pombal ele foi nomeado pelo Dom José I em 1750 e o Marquês de Pombal ele promoveu uma reforma muito grande no país. E era uma reforma que o país precisava. Porque, se vocês lembrarem do vídeo lá do Barroco, Portugal estava sob domínio espanhol. Quando ele recupera o controle, o país está com uma dívida muito grande e não está conseguindo acompanhar o resto da Europa. Então, o que o Marquês de Pombal ele começa a fazer? Ele entra com esse pensamento iluminista e é uma época que ela surge pouco depois da época em que se descobre ouro em Minas Gerais. O barroco, inclusive, cresce muito no Brasil por causa do ouro. E aí o Marquês de Pombal tem uma ideia muito brilhante. Já que o Brasil tem muito ouro, vamos cobrar um imposto mais alto de quem está extraindo ouro. Porque o ciclo do ouro ele é interessantíssimo, e aí vocês perguntem para o seu professor de história ou façam uma pesquisa, por conta do seguinte: com o ouro, muita gente que era escravizada conseguia até comprar a própria liberdade, com os ganhos que tinha ali, se ganhava bastante dinheiro. E aí Portugal começou a cobrar esse imposto. Qual era o intuito desse imposto na prática? Era encher os cofres do país
e pagar as dívidas que a Espanha tinha contraído. E, além disso, o Marquês de Pombal fez uma reforma administrativa muito grande. Então, ele, em primeiro lugar, conseguiu retirar o ensino dos jesuítas. Tem até um filme que fala sobre isso, inclusive. E, além de retirar esse ensino dos jesuítas, o Marquês de Pombal ele organizou a vida econômica portuguesa, de modo que ele foi capaz de trazer Portugal para o mesmo nível das grandes potências europeias. Ainda que você não tenha uma indústria em Portugal, o país já está muito melhor do que no século XVII. Então, em 1750, ele começou as reformas que precisava para modernizar o país. E nisso, a gente tem o processo chamado de laicização do ensino, ou o ensino leigo, o ensino laico. É um ensino na qual quem ensinava os jovens não era mais o jesuíta. Ele, inclusive, a ordem jesuítica ela foi extinta pelo Marquês de Pombal em Portugal. Então os jesuítas foram perseguidos, foi um negócio bastante tenso nesse sentido. E aí, em Portugal, foi permitida a volta de pessoas que eram chamadas de estrangeirados. Eram pessoas que vinham de fora ou que estudaram fora por um tempo e que não tinham se adaptado ao regime anterior, que era espanhol. Então, esses estrangeirados, eles promoviam uma educação desligada da igreja. E ele também promoveu, do ponto de vista político, na prática isso nunca ocorreu. Tanto que os realistas no século XIX vão criticar muito. Mas ele tentou desligar a igreja do Estado. Então isso foi algo influenciado pelos ideais do iluminismo, pelos ideais do liberalismo americano, que começava a surgir e tudo mais. E nisso nós vamos ter a fundação da Arcádia Lusitana em 1756, ou seja, 6 anos depois que o Marquês de Pombal assumiu. Porque existia uma missão na Arcádia Lusitana que era a de promover a arte portuguesa e criar uma escola portuguesa, ou seja, se vocês voltarem lá no vídeo sobre as características do arcadismo, eu comentei sobre o estilo nacional. Então, existia o estilo nacional no país e tinha essa proposição de você ter uma Arcádia que definisse, ó, para você fazer uma literatura dentro dos nossos moldes, tem que fazer assim, assim, assim. Este conceito não é só português, acontece em boa parte da Europa. Na Inglaterra, antes do romantismo, você vai ter também um arcadismo um pouco diferente daqui, mas também impunha alguns estilos de escrita. E essa Arcádia, depois, ela acaba fechando e dando origem a várias outras Arcádias. Sendo a mais famosa, maior, a Nova Arcádia, que contava com a participação do maior poeta do arcadismo português, que é o Boccaccio. E eu vou depois explicar para vocês por quê. Teve muita produção para tentar tirar o atraso cultural do país, mas só o Boccaccio conseguiu de fato ser um grande escritor. Há outros escritores, mas eles não nos interessam, pelo menos não para essa aula. E a produção Arcade, ela nem em Portugal, no Brasil também vai ser assim, mas a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Ela tem uma arte que fosse racional, ou seja, ela tinha que seguir os preceitos da razão, da beleza, tudo aquilo que eu comentei na outra aula, e também tinha que ser convencional, ou seja, tinha que seguir regras, tinha que seguir convenções. Isso para combater o barroco. E aqui vocês precisam pensar que é uma questão política combater o barroco. Porque o barroco, para os portugueses, era a arte da Espanha. É porque foi onde o barroco se desenvolveu muito mais. Então, uma arte anti-barroca era uma arte contra a Espanha. Então tinha que ser o arcadismo.
E como o arcadismo em outros lugares ele também tinha esse combate aos excessos do barroco, ou mesmo do barroquismo, porque é como a gente chama esse modelo do barroco, e também o barroco tardio, que a gente chama de rococó, que vai fazer muita força no Brasil, porque o barroco no Brasil ele é tardio comparado com o resto da Europa. Então a gente vai ter uma produção arca-de portuguesa mais convencional, mais simples e toda cheia de regras. E aí nós chegamos na figura do senhor Manuel Maria do Barbosa Ledois du Bocage. Bocage era um cara assim, muito interessante. Assim como Gregório de Matos tinha um apelido muito singular, que era Boca do Inferno, o Bocage era chamado de o Putanheiro. E espero que o horário permita eu dizer uma palavra como essa. O que acontece? O Bocage, ele era um poeta que começou dentro da Arcádia. Não, ele não estava nem com esse nome ainda, ele começou na Arcádia. Só que ao mesmo tempo que o Bocage faz isso, ele vai ser um escritor que vai desafiar, porque ele não levava desaforo para casa. E essa é uma época que também começam as invasões napoleônicas vindas da França. E o Bocage, ele dedica muitos dos seus poemas a satirizar o Napoleão. E o Bocage, ele vai ter três facetas muito importantes nesse contexto. A primeira faceta é o poeta neoclássico. Eu vou mostrar para vocês um texto. A segunda faceta é o poeta amoroso, extremamente melancólico, extremamente sentimental. Nisso, o Bocage vai antecipar tendências do romantismo. Da mesma maneira que vai acontecer no Brasil com o Tomás Antônio Gonzaga, só que em proporções diferentes. E a terceira faceta do Bocage é ele vai ser um poeta satírico extremamente mordaz, inclusive apelando para o lado da baixaria pornográfica, que essa vocês não verão por conta que essa aula é uma aula família. Mas não é difícil de encontrar os poemas dele. E ele, como escritor, era um escritor bastante iconoclasta, é aquele que quebrava padrões. Ele quebra padrões. Se você conhece hoje aquela pessoa que está quebrando padrões, Bocage fazia isso. Porque o Bocage, em determinado momento, ele começa a falar de coisas muito tristes, como quando ele começa a falar de si mesmo, quando ele faz o autorretrato, quando ele fala dos amores que ele não vai conseguir, e também quando ele fala que ele passava a noite na farra bebendo e saindo com prostitutas. Tanto que daí que vem o apelido O Putanheiro, porque ele pegava geral. A grande verdade do Bocage é que o Bocage vivia bêbado, vivia no meio da zona, na meio da farra, e esse é o Bocage. E por que, que uma pessoa desse jeito é um cara tão importante? Como ele conseguiu isso? Qual a jogada para ele ser tão importante? A jogada é que o Bocage ele quebrava muitas convenções e ele era muito bom escritor. Então, olha que coisa mais triste. O Bocage resolveu uma hora que não ia seguir os preceitos do arcadismo. Mas na hora que ele queria, ele seguia. E isso deixava o pessoal muito surpreso, para não dizer outra coisa. Então, o Bocage ele é um autor bastante forte nessas temáticas. E aí eu trouxe para vocês o poema, esse é o poema neoclássico dele. Então, vocês vão perceber que aquela coisa de rimas no português não colou. Embora o arcadismo não curta muita rima, o arcade em si não curte muita rima, aqui ele vai ter. E também muitos dos textos arcades não têm títulos. Aqui ele vai ter também bastante título. Então vamos lá, Esperança Amorosa. Grato silêncio, trêmulo arvoredo. Sombra propícia aos crimes e aos amores. Hoje serei feliz, longe temores, longe fantasmas, ilusões do medo.
No caso aqui tá em maiúscula, gente, porque na hora que eu fui copiar e colar o vídeo não, o poema, ele estava desconfigurado e eu acabei deixando assim. Mas não são todas as palavras em maiúscula, não, tá? Assim, a gente vai fazer uma análise profunda disso, só para comentar alguns aspectos. Sabei, amigos éfiros, que cedo entre os braços de Nise, entre estas flores, furtivas glórias, tácitos favores, hei de enfim possuir, porém segredo. Nas asas frouxos ais, brandos queixumes, não leveis, não façais tu patente, que nem quero que o saiba o pai dos numes. Cale-se o acaso a Jové onipotente, porque se ele o souber, terá ciúmes, vibrará contra mim seu raio potente. É um poema muito bonito. Você percebe que assim, ele é bem simples. A sintaxe dele, comparada com a sintaxe do Barroco, é uma sintaxe menos rebuscada. E aí vamos usar algumas palavras que podem trazer um pouco de problema para vocês. Propícia, que é aquilo que é favorável. Então, sombra propícia aos crimes. Quer dizer, sombra propícia, sombra favorável a cometer crimes e a cometer amores. Quer dizer, eles estão no escuro. Já vou conversar sobre isso. E aí tem também Zéfiro. Zéfiro são os ventos que vêm do ocidente. O vento Zéfiro é chamado de vento Zéfiro porque ele vem do ocidente. E ele era o vento usado muito em embarcação, inclusive. Então são os Zéfiros. Depois tem a palavra Anise. Anise é o nome da mulher a qual está dedicando esse poema, é a musa dele. O furtiva, aquilo que é escondido, aquilo que é feito de modo oculto. Então, quando ele diz assim, furtivas glórias, quer dizer, glórias que ninguém sabe. Tácitos favores, favores feitos em silêncio. Queixumes, são aquelas coisas que as pessoas se queixam, são reclamações. Então, nas asas frouxos quer dizer, nas asas os ais estão afrouxados, as reclamações estão bem brandas. Não leveis, não façais isto patente, quer dizer, não faça isso de modo velado, de modo concreto. Quem nem quero que saiba o pai dos Numes. Numes é um nome que você dá para os deuses. Então, são os deuses que ele não quer que saiba. E Jove onipotente, Jove é Júpiter, o deus romano, líder do panteão, que muitas pessoas conhecem como Zeus, na versão grega. Então, vamos entender aqui, é um poema neoclássico, mas tem umas escapadinhas amorosas aqui. Então, vamos reler esse poema. Grato silêncio, então ele agradece ao fato do calmo, tudo quieto. Trêmulo arvoredo, então as árvores tremem e está tudo em silêncio. E está escuro, porque ele vai dizer sombra propícia aos crimes e aos amores, quer dizer, ele se encontra no lugar escuro. Hoje serei feliz. Longe temores, longe fantasmas, longe ilusões do medo. Quer dizer, ele deixa para fora, deixa para depois todos os medos que ele tem, porque ele está em um local escondido. Depois ele diz: Sabei, amigos Zéfiros, que cedo entre os braços de Nis. Quer dizer, ele está no meio do mato, está tudo escuro, porque você tem o arvoredo, você tem o vento, e só o vento está vendo que ele e a Nise estão agarrados no meio do chão cheio de flores. E que eles estão fazendo coisas que ninguém pode saber, o que é muito bom. Deixa a tua imaginação isso daí. Então, furtivas flores, glórias, quer dizer, aquilo que está acontecendo é algo muito bom. E a gente está combinando as coisas sem falar, quer dizer, tá rolando um clima ali e está ficando bem quente. E, enfim, possuir. Olha que segredo. Quer dizer, chega depois do agarra-agarra, do rola-rola, e os dois ali consumam o ato sexual. E faz isso só que ninguém vai saber. Nas asas frouxos, ele começa a descrever.
Então começa aqueles gemidos. Os ais são frouxos. As reclamações são. Porque as reclamações brandas quer dizer, ela tá gostando. Não, não leve isso a sério, não ache que isso é sério. Porque eu não quero que saiba o que está acontecendo o pai dos números, quer dizer, Zeus, ou Júpiter, no caso. Por quê? Porque Nise provavelmente é alguém comprometida com Júpiter, ou Zeus na mitologia grega. Então ele está saindo com uma moça, que muito provavelmente a Nise ela tem algum relacionamento com Júpiter, e esse relacionamento não pode sair justamente porque ela, vamos dizer assim, ela não. Ela é comprometida de alguma forma com, com ele. Então ele não quer, ele quer fazer tudo às escondidas, tanto que Nise era a deusa da vitória. O nome da mulher que ele está afim, que na verdade é a deusa da vitória. E ela, a deusa da estratégia, e esse eu lírico tá dando uns pega nela. E ele diz: cale-se o caso, a Jove onipotente, quer dizer. Opa, Júpiter ficou sabendo, quer dizer, por mais que eu tentei esconder, Júpiter descobriu que eu estava ali junto com ele. Quer dizer, não é que na verdade ele descobriu. E ele não saiba, tá dizendo? Cale-se o caso, a Jove onipotente, quer dizer, ninguém conta para ele, para Júpiter. Porque caso ele saiba, vai sentir ciúmes de mim e vai me jogar um monte de raio. Vai me trovejar pra caramba. Então, esse é o texto. Tá dizendo que ele tá dando uns pega na Deus da Vitória, a Izzy. Saiu com ela é queridinha de Zeus. Na verdade, todas são queridinhas de Zeus, porque o Zeus também, como vocês gostam de dizer, ele entra na categoria de moleque piranha, porque ele gosta de pegar geral. E Zeus não se importa muito com se é mulher, se é animal, não, tá? Tem umas histórias de Zeus assim que são bem peculiares. E aí, então, esse é o poema neoclássico de que ele tá com medo de que Zeus descubra que ele e a Nise estão tendo um caso. Agora, pegar um poema que foge da estética neoclássica, porque esse é um poema muito mais melancólico, muito mais pessimista. Desenganado do amor e da fortuna, criei-me nos sorrisos da aventura, em mimos femenis, quer dizer, em mimos de mulher. Então, quando ele coloca feminis, né? Feminis, no caso, ele se refere a feminino, é uma forma de se referir a feminino. Então, confiei-me nos sorrisos da aventura, quer dizer, eu confiei nos sorrisos do destino. Em mimos de mulher, como fui louco, vi raiar o prazer tão pouco, momentâneo relâmpago não dura. No meio agora desta selva escura, dentro deste penedo úmido e oco, pareço até no tom lúgubre e rouco, triste sombra a carpir na sepultura. Que estância para mim tão própria esta, causais-me um doce e fúnebre transporte, dos matos, lôbrega floresta. Ah, não me roubou tudo a negra sorte. Ainda tenho este abrigo, ainda me resta o pranto, a queixa, a solidão e a morte. Então vamos lá. Desenganado do amor e da fortuna. Então quer dizer, ele está desiludido com o amor e com a sorte dele. Então fiei-me no sonho de ventura, quer dizer que acreditei no sorriso, acreditei na sorte. Nos mimos femininos, como fui louco, quer dizer, eu cedi a uma paixão. Vi raiar o prazer, quer dizer, ele conseguiu sair com essa mulher. Porém, tão pouco aumentando relâmpago não dura, quer dizer, isso não durou, foi tão rápido que acabou. Aí não teve mais nada, a mulher já se foi. No meio agora dessa selva escura, dentro deste penedo,
Então, quer dizer, dentro dessa rocha úmida e oca, pareço até no tom lúgubre, quer dizer, triste, carregado e rouco, triste sombra carpir na sepultura. Então, depois que ele teve esse prazer que ele sentiu pela mulher, depois que ele teve esse desejo, ele está desiludido. Ele acha que vai terminar a vida a ficar esperando o dia que vai morrer. Então ele está desiludido com o amor, porque ele conseguiu consumar e não prosseguiu. Então resta ele, aí ele começa a utilizar metáforas também, coisa que o próprio arcadismo não vê com muitos bons olhos. Então, no meio desta agora selva escura, então o que é esse Penedo úmido e oco? É o coração dele, como ele sente. Então, ele se sente como se estivesse esperando o momento para morrer. Instância para mim tão própria é esta, quer dizer, que lugar, no caso a sepultura, é tão próprio para mim que este, causar-me um doce e fúnebre transporte para dos matos, lôbrega, floresta, quer dizer, floresta escura, floresta triste. Então, onde ele se encontra agora é um lugar triste, é um lugar melancólico. E ele vai dizer que com tudo isso, com toda essa melancolia, com toda essa tristeza e desilusão, ele ainda tem. Não me roubou de tudo a negra sorte. Negra sorte quer dizer o destino ruim. O destino ruim me tirou tudo, a desilusão me tirou tudo. Ainda tenho este abrigo, quer dizer que é onde eu estou, onde ele mora. Ainda me resta o pranto, quer dizer, chorar, a queixa, que é reclamar, a solidão e, por fim, a morte. Quer dizer, a desilusão da vida tirou dele toda a esperança, só que não tirou a vontade de chorar, a vontade de se queixar, de reclamar da vida, a solidão que ele vai sentir e a certeza de que ele vai morrer. Então, isso é o Bocage pré-romântico. E vamos chegar no meu Brasil brasileiro. E vocês estão vendo aqui que tem a bandeira de Minas Gerais. Por quê? O movimento Arcade no Brasil acontece em Minas, principalmente. E é aqui que nós vamos ter uma mudança significativa. Primeiro que em Minas Gerais houve um desenvolvimento muito grande da cidade por causa do ouro no século XVIII. Mesmo com a cobrança dos impostos em Portugal, a cidade prosperou, de modo que a cidade começou a ter uma vida cultural muito mais forte do que as cidades do Nordeste que viviam da cana-de-açúcar. Tanto que Ouro Preto, que na época era chamada de Vila Rica, era a maior cidade do Brasil nessa época, por conta do ouro. E é claro que ouro, vocês sabem que é um recurso que uma hora ele acaba, tanto que quando acabou a cidade entrou em declínio durante muito tempo. A arquitetura de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, é uma arquitetura valiosíssima, porque é uma arquitetura barroca e momentos até rococó, que é o barroco tardio. E nesse contexto, começam a surgir diversos movimentos de tentativa de separar o Brasil de Portugal, porque os Estados Unidos começaram o processo de independência. E isso tem uma força, tem uma influência para a gente muito grande. Então, a Inconfidência Mineira, ela era encabeçada por um monte de gente que era filho de comerciantes, de políticos, que haviam estudado fora, haviam estudado na França, haviam tomado contato com os ideais do iluminismo e começavam a ter um sentimento de nacionalismo. Aí cabe uma crítica. O grande problema desse movimento é que ele não era um movimento popular, era um movimento de uma elite burguesa que não tinha o compromisso de libertar escravos, não tinha o compromisso de ajudar os mais pobres. A ideia era tentar fazer um movimento de independência para não pagar imposto, porque eles consideravam os impostos muito abusivos para manter o padrão de vida luxuoso dos nobres. E olha que muitos desses escritores eram filhos de grandes exploradores de ouro. E tem um monte de gente que vai participar da Inconfidência Mineira.
A gente tem o Tiradentes, que é o mais famoso, porque o Tiradentes vai ser um mártir, e ele é o maior coitado nisso tudo, porque ele era um homem pobre, de baixa patente militar. E conforme os Inconfidentes foram descobertos, muita gente também caiu fora, porque os Inconfidentes eles eram financiados por um homem. E foi convencido a entregá-los, porque era mais vantajoso. Então, os Inconfidentes, eles eram um grupo de elite, tinham um ideal de libertação, mas o olhar histórico é muito importante de ver que a ideia de libertação deles não era para todos. Era voltado para a classe social onde eles se encontravam. As coisas não iam mudar tanto assim. Tanto que por isso que foi um movimento que, mesmo tendo conseguido simpatia de uma parte da classe militar, tendo conseguido a simpatia até mesmo de alguns comerciantes, não foi para frente, porque não era um movimento popular. Eles não conseguiram isso. E nós temos dois escritores dignos de nota que participaram: o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Vamos começar com o Cláudio Manuel da Costa, e ele se apresentava, porque aí que vai acontecer uma coisa bacana no nosso arcadismo. Nosso arcadismo tem uma influência muito forte do arcadismo italiano e também do renascimento português. Então, os nossos autores vão adotar pseudônimos. O Boccagi não adota por muito tempo, chega uma hora que ele assina como Boccagi. Mas os nossos escritores nós vamos ter dois dignos de nota. Um é o Cláudio Manuel da Costa, que se apresentava como Glauceste Saturnio. E é ele que vai iniciar o movimento aqui no Brasil. E ele escreve um poema épico da cidade de Vila Rica, só que do ponto de vista literário não é um poema muito bom. Mas ele é super importante com uma crônica da cidade. Então vocês têm que lembrar que o arcadismo tinha muito por ideia formar uma literatura nacional, uma literatura com caráter social. E o Cláudio Manuel da Costa também vai escrever poemas amorosos. E esses poemas terão muita influência do Renascimento, do período clássico, não clássico, classicista. Sobretudo do Camões, sobretudo do Petrarca, que nós já vimos em Renascimento. Ou se você não lembra, se você não conhece, dá uma pesquisada nesses dois nomes. É que eu aconselho. E ele se matou na prisão quando ele foi pego como os Inconfidentes, porque ele acreditava que ele seria executado. Então, quem não foi executado, no caso, o que foi executado foi mesmo Tiradentes, o Cláudio Mano da Costa com certeza seria também, porque ele foi dedurado como cabeça do movimento. Tinha cabeça por trás dos Inconfidentes. Tudo ali era meio cabeça, só que eles não tinham um senso de planejamento muito bom. Verdade. Aí vamos usar um poema dele. Eu vou pegar um poema amoroso dele. Mesmo esquema, vou ler e vou comentar algumas coisas. Leia a posteridade, ó pátrio rio. Quer dizer, o rio brasileiro, o rio pátrio. Em meus versos, teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas negras margens sombrio fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhado às pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo de ambições recreias, que, de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Então vamos lá. Esse é um poema, para a gente só comentar um pouquinho sobre isso. Ele está falando sobre o Brasil. O pátrio rio, ou o rio da pátria. Em meus versos, teu nome é celebrado. Então quer dizer, ele está falando sobre o país. Ele quer tornar o país um objeto a ser louvado. É um poema nacionalista.
Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio, quer dizer, ele vai despertar, ele vai acordar de um sono, um esquecimento gelado. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não, quer dizer, nas suas margens, não dá, nas margens do teu rio, não dá para ver a copa de uma árvore, porque álamo é uma árvore, um álamo copado. Não vê nenhuma ninfa, que são as fadas da floresta, cantando, nem gado pastando nas tardes claras como os tio. Quer dizer, aqui na borda do rio, ele é tão vasto, não consegue enxergar do outro lado. Turvo, banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recresce. Quer dizer, ele diverte a nossa ambição em mostrar que ele é tão grande, que ele é tão majestoso. E de teus raios, o planeta louro, quer dizer, o planeta louro, o Sol, ele vai enriquecer, vai fazer brilhar todo o esplendor desse rio. Quando, e ele vai descrever que quando esse sol bate, fica tudo quente, fica tudo dourado, fica tudo límpido. Então, essa é uma descrição dele. Vocês vão perceber aqui que é bem simples, gente. Vocês não tem muito o que pensar nesse caso aqui. Poemas que eu falo que trazem um pouco de complexidade nessa época é muito mais o Bocage, principalmente porque ele é pré-romântico, e também o Tomás Antônio Gonzaga, que também vai ser chamado de Dirceu. E ele é o mais conhecido dos escritores, porque ele vai escrever o livro mais famoso dele, Marília de Dirceu, dedicado a Maria Dorotéia de Seixas Brandão, com 15 anos e noiva dele. E ele com 38 anos. Aí vocês podem pensar, ora, isso é pedofilia. É. A questão é que a noção de infância é muito diferente conforme a gente passa os séculos. A ideia de que uma criança é algo em construção que vai chegar na fase adulta é muito diferente da ideia até o século XIX, onde a criança era muito mais vista como uma versão menor de um adulto. Tanto que no século XIX começa a ter algumas noções de que existe a infância e tudo mais. Assim, não quer dizer que isso seja certo. Pode ser até criticável, mas na época eu gosto muito de não ver com um olhar moralizador, porque na época era o que se fazia. Então, ele vai escrever sobre o sofrimento amoroso, sobre a melancolia, e isso vai divergir bastante dos Árcades. Tanto que por isso ele também vai trazer elementos que o romantismo depois vai desenvolver. E ele vai ser autor de uma sátira, que ele não assina com o nome dele, mas foi o que rendeu para ele um problema muito sério, uma Inconfidência. Ele era realmente muito engajado com a Inconfidência. E ele escreve os textos chamados Cartas Chilenas para criticar o governo de Vila Rica. Por que cartas chilenas? Porque Chile quer dizer Brasil. Ele vai trocando os nomes, mas a crítica é a mesma, é uma forma de cifrar a crítica. E isso faz ele ser um dos precursores da estética do romantismo no século XIX. E aí vamos pegar um poema, esse é o último, aí eu vou fazer um comentários. É logo do começo de Marília de Dirceu, que diz assim: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado, tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Os anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela concerto, a voz celeste
nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes de ventura, só a preço lhes dou, gentil pastora. Desde que o teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado, porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Isso daqui é um elogio que ele faz a Marília. E isso é extremamente artificial. Um ambiente do locus amenus, lá, do lugar tranquilo. E ele está dizendo que eles estão juntos e o que ele valoriza nesse poema, ele deixa claro que ele valoriza, é a inteligência. Então ele diz assim: eu não sou algum vaqueiro que vive de guardar gado. Quer dizer, eu não trabalho, não faço trabalho braçal. Tosco tratos, pessoas grosseiro, de frios gelos. Tenho o próprio casal e nele assisto. Quer dizer, eu não guardo, eu não trabalho para os outros, eu tenho o meu casal de gado. Eu dou para eles vinho, eu dou para eles legume, eu dou para eles fruta, eu dou para eles azeite. E aí eu tiro o leite das ovelhas. E também as lãs. Então, quer dizer, tudo que eu preciso está aqui. Eu não preciso trabalhar para o outro. Eu não preciso colher para o outro. Então, quer dizer, eu sou o dono dessas terras. E depois ele vai dizer, eu vi a minha cara na água, refleti na água, e eu vi que eu ainda não envelheci, eu ainda sou novo. Os pastores que habitam o lugar onde a gente está, porque ele vai fazer um monte, respeitam a minha autoridade, quer dizer, respeitam o poder do meu cajado, quer dizer, respeitam o fato de que eu sou importante. E aí eu toco uma música que inveja até o Alceste. Alceste também é uma divindade da mitologia clássica. Então, quando a gente fala do Alceste, a gente fala da princesa, que ela é uma pessoa assim que exige bastante. Então, a Alceste é uma personagem que ela foi prometida para aquele que fosse até o rei Pélias num carro puxado por leões. Já vale isso, quer dizer, eu consigo impressionar até uma pessoa como ela tocando a sanfoninha. Ao som desse concerto, a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Quer dizer, tudo que eu toco aqui, tudo que eu canto, sou eu que escrevo. Graças, Marília Bela, graças, minha estrela. Ele vai dizer: agradeço, Marília, você é como a minha estrela. Mas tantas qualidades desse destino, com tudo que eu tenho de bom, só você que para mim é importante, pois é o seu amor que me segura. Então diz que ainda conclui, é muito bom ser dono de rebanho, é bom ser. Então ele vai dizer que cubra monte e prado, quer dizer, o rebanho dele é grande pra caramba. Porém, mais vale deixá-la feliz do que todo esse dinheiro que ele juntou. Então isso é para ele o mais importante. E pior que travou meu vídeo, eu fiquei muito puto com isso. Travou meu vídeo. Então, probleminhas técnicos, mas acontece. Realmente gravar pelo OBS dá isso às vezes. Então, só para a gente poder situar aqui e eu voltar para fazer as conclusões. Jogou um pouquinho, mas não tem problema. Então, assim, rapaziada, esse aqui é o arcadismo Portugal no Brasil. Essa aula já está também bem longa. Porque eu juntei os dois exatamente porque a gente precisa falar muito disso. E poder encerrar esse ciclo de literatura, porque depois a gente começa o romantismo, a gente começa a literatura no Brasil de fato. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido como funciona o arcadismo no Brasil e em Portugal e também como funciona o movimento arcade. A minha sugestão é revejam ou deem uma lida um pouquinho sobre o Barroco,
Depois vocês trabalhem um pouquinho sobre a questão das características do iluminismo e também as características do arcadismo. Depois voltem para esse vídeo se tiverem alguma dúvida. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima aula.